Vamos continuar a correção de língua portuguesa, página 51. Eu deixei para vocês 3 perguntinhas que era para copiar no caderno e responder, tá? Não esqueçam de pôr a data e a página. Então vamos para a 1. O que os 3 textos apresentados no capítulo têm em comum? Pessoal, é óbvio, os 3 textos têm como tema a infância e a adolescência, certo? 2. Os direitos apresentados nessa lei devem ser aplicados a quem? Então, devem ser aplicadas a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Vamos para 3. Em sua opinião, o que pode ser feito para que os direitos apresentados no ECA sejam garantidos a todas as crianças e adolescentes? Esta perguntinha irei corrigir quando pedir a apostila, tá? Porque é uma resposta pessoal, então cada um tem uma resposta. Para finalizar esta página, eu achei interessante deixar para vocês a letra de uma música para vocês ouvirem. É Bom Ser Criança, do compositor Toquinho, tá? E o livro de poemas Os Direitos das Crianças, de Ruth Rocha. Vocês podem acessar, né, e fazer a pesquisa, aí vocês irão fazer a leitura de alguns poemas. Seria bem interessante e assim aprimora também o conhecimento e a leitura de todos vocês. Vamos agora para a página 52, Estudo da língua. Linguagem formal e linguagem informal. Pessoal, antes de iniciarmos a leitura da página, farei uma breve explicação. Vamos falar sobre a linguagem. Existem a linguagem formal e informal. É importante sabermos diferenciar os seus usos. Temos 2 situações diferentes, a formal e informal. Na linguagem formal, é utilizada o uso correto das palavras e normas gramaticais, usando a pronúncia clara. Por exemplo, falamos e escrevemos a palavra estava e não a palavra tava. Exemplo, eu estava doente, correto. Eu estava doente, errado. Costumamos usar a linguagem formal em documentos, reunião e entrevista de trabalho, livros e etc. Na linguagem informal, utilizamos falas mais espontânea e regionalista. O que é regionalista? Refere-se a uma língua que é falada em uma determinada região, bem como o uso de sotaques. Exemplo, sou. Então, na informal, usamos gírias, expressões do dia a dia, como trolei ao invés de brinquei ou zoei, parça ao invés de amigo, e aí, beleza? Ao invés de oi, tudo bem? Resumindo, nessa linguagem usamos vocabulário simples para conversar entre amigos, familiares, redes sociais e não nos preocupamos com as normas gramaticais. Deu para entender, pessoal? Agora você vai estudar algumas diferenças entre a linguagem formal e a informal. Em quais situações você acha que elas são usadas? 1. Veja a seguir 2 situações de comunicação e a linguagem usada em cada uma delas. Então, vamos para a linguagem da A. Cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Agora vamos para a linguagem B. Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Deu para perceber, pessoal, a linguagem formal e a linguagem informal? Os termos usados para falar com o professor e com o coleguinha? A linguagem mais séria, que busca seguir
a norma padrão da língua é chamada linguagem formal. A linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a norma padrão, a língua é chamada linguagem informal. Então, o garotinho falando com o professor, percebemos que seja uma linguagem formal, tá? É uma linguagem mais séria. E a linguagem informal é a dos dois amiguinhos conversando, né? Que é uma linguagem que foge das normas padrão. Eles usam algumas gírias, eles falam cara, aí falam também se, ao invés de falar você. Então, esta é uma linguagem informal. Deu para entender, pessoal? Vamos para as perguntinhas. A. Quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? E vocês irão falar da cena A e B, certo? Então, eu tenho os dois amigos, né? Os dois alunos. E na A e na B, eu tenho o professor e o aluno conversando. Vamos agora para a pergunta B. Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Vamos analisar para vocês poderem responder direitinho, né? Percebemos a intimidade entre os dois alunos, né? Provavelmente por eles serem amigos. Tá? Respondam a sua opinião sobre a situação B, né? E responda, é claro, a situação A. Vamos agora para a página 53 da apostila de língua portuguesa. Quais características se referem à linguagem usada na situação A e quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B nos espaços abaixo. Mais séria, mais espontânea, mais descontraída ou mais elaborada? Então, vocês irão colocar A e B, tá? Nas situações. D. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Sigam a explicação que a Pro passou, tá bom? 2. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada. 3. A palavra se, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra se, você ou vocês. Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. Na situação A, a linguagem é mais descontraída, por isso o emprego dos termos tá osso e se. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. A linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem formal. A linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a norma padrão da língua, é chamada de linguagem informal. Vamos agora para a página 54, atividades. 1. Analise as situações a seguir e marque F para as que devemos utilizar a linguagem informal e I para as que podemos utilizar a linguagem informal, tá? Então, vocês irão colocar aqui dentro do quadrinho F ou I. F para a linguagem formal e I para a linguagem informal. 2. As falas a seguir utilizam uma linguagem informal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. A. Doeu pra caramba a bolada que levei. Então, eu vou falar só a primeira, tá bom? Então, a resposta da primeira. Doeu muito a bolada que levei. Agora, façam a B, a C e a D. Página 55. Exercício 3. Veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto.
Depois responda as questões. Cara, tô pregado, não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. Deu para perceber que nas duas falas existem a linguagem informal e a linguagem formal. Agora vamos para as perguntas. A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é formal ou informal? B. Para falar com os passageiros, o piloto usa uma linguagem formal ou informal? C. Copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Então, linguagem formal e informal. D. Por que o tipo de linguagem usado pelo piloto mudou de acordo com a situação? Esta pergunta e resposta vocês irão copiar no seu caderno de língua portuguesa. Coloquem a data e a página, certo?